Amém. Obrigado. Queridos, graça e paz, boa noite, olá para todos. Estou feliz em estar aqui, porque, sobretudo, quando alguém que amamos está fazendo aniversário e somos lembrados, né, o convite nos alcança, é uma alegria muito grande. É uma igreja muito amada, um ministério muito amado, e a lembrança, não é, de estar sendo convidado para participar dessa solenidade. 13 anos é muito significativo para mim, porque de igual modo, né, eu tenho pelo pastor Davi, a sua família, por essa igreja, uma sincera admiração, né, um carinho muito grande. Mas vamos à palavra, né, nós estamos trabalhando em um tema central. Qual o tema que tem sido usado aqui? Eu, igreja. E antes de ler aqui o texto bíblico, normalmente uma unidade, ela vai anteceder o coletivo. É natural que aquilo que é macro, ele seja a junção de vários micros. É normal que um conjunto, para que de fato ele exista, ele tenha os seus elementos, não é? Se não for um conjunto vazio ou unitário, né, como aprendemos lá na matemática nos primórdios, um conjunto, quando ele tem mais de um elemento, ele vai tendo essa significância de coletivo. E um corpo, ele tem seus membros e suas células também. E nós aprendemos tanto a conjugar a igreja no coletivo, falamos tanto de igreja como uma instituição, como um corpo, um organismo vivo, e é tremendo quando se entende que esse macro, esse corpo, ele tem os seus elementos individuais, que sou eu. Enquanto a igreja acontece, ela está acontecendo, e paralelo à história da igreja, a sua história singular, ela está em influência também, ela está acontecendo. Você olha para a sua igreja, ela tem as suas programações, a sua liturgia, o seu culto, mas existem pessoas, né, que vão para a sua casa, que trabalham, que estudam, que fazem faculdade, como disse aqui o querido que está se preparando para casar, o outro já está casada, o outro ou a outra descobre que está grávida, alguém está passando luta, está passando dificuldade. Então, a história da igreja, ela flui, mas as histórias singulares da membresia da igreja, ela está fluindo também, vice-versa. Enquanto você está dentro de sua casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, né, eu tenho que conquistar, eu tenho que organizar a minha agenda, a igreja também, ela flui, e nós vamos então falar um pouco sobre isso, usar como base o texto de Gênesis capítulo 17, verso 1, a parte B do versículo, mas eu não irei usar esse texto para desenvolver uma mensagem que seja textual. Eu quero ir mais para um caminho expositivo, então eu não vou me deter muito na história, na narrativa desse texto, mas eu peguei ele como base para poder te convocar a dar 5 passos nesse sentido de que o seu eu, a sua individualidade, possa ter sentido nessa coisa maior chamada igreja. Para que o fato de você ter uma história que ela por uma fração de tempo pode aparentar ser independente da história da igreja, mas não é. Então vamos lá, o texto diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Um texto muito conhecido, Deus falando para Abraão, e quando ele diz anda, ele está propondo um ritmo de marcha. E aí eu quero, junto com você,
conjugarmos 5 verbos que irão nos propor uma análise de como está a nossa marcha, tanto construindo a nossa história singular, como também inseridos dentro de uma história coletiva, como um indivíduo que, eu poderia dizer aqui, uma célula em um corpo, que representa o corpo de Cristo, que é a igreja, mas porém vital para a saúde desse corpo. A saúde da igreja é a sua saúde, e a sua saúde é também a saúde da igreja. Então o texto aqui, como eu falei, eu não vou entrar aqui na história desse diálogo de Deus com Abraão, propriamente dito, nos acontecimentos, mas no fato de que Deus lhe propõe fluir, marchar, na direção de uma promessa, e Abraão, ele vai ao curso dessa caminhada, escrever a sua própria história, a sua patriarquia, porém, ele está escrevendo a história de uma nação. Os seus passos, as suas experiências com Deus, a sua resposta, fosse dentro da tenda, fosse marchando, fosse preparando um altar, fosse dizimando, fosse olhando para o céu. Todos os episódios que marcam a história de Abraão, esses episódios eles são fundamentais para a própria história de Israel, do povo de Deus, por consequência da igreja também. Então vamos lá, dar uma passada por esses 5 verbos, na verdade 4, 2 eu vou usá-lo de forma diferente, mas para propor aos amados essa entrega, no sentido de marchar, no sentido de progressão, no sentido de ir na direção do propósito de Deus, do final supremo de Deus. Eu gosto muito dessa expressão que o Carlos Finney, ele usa, final supremo de Deus, porque ele não vai entrar muito em extremos teológicos, ainda que seja um célebre teólogo, mas ele chama o final supremo de Deus, é aquilo que a gente não entende, mas está no controle de Deus. No fim vai dar certo, no fim vai chegar lá, e ele não vai tentar propor uma grande dissertação sobre essa coisa toda de eleição, de predestinação, de para lá, para cá. Ele vai usar esse termo, final supremo de Deus, e ele vai insinuar que por fim, Deus ele rege controle sobre tudo. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, está a nossa primeira conjugação, e assim começa a nossa história, a nossa marcha. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o primeiro verbo é vir, vinde a mim. E quando falamos desse eu, o indivíduo ávido por construir a sua historicidade, de ter as suas conquistas, as suas responsabilidades, mas agora eu estou falando direto de alguém que foi confrontado pelo amor de Cristo, de alguém que foi acessado pelo Espírito Santo, e em um determinado lugar, talvez na igreja, eu não sei qual foi o seu caso, eu não sei se no ônibus, no seu carro, eu não sei quando foi, mas o amor de Cristo te acessou, e de uma forma ou outra, essa fala de Jesus, ela continua ecoando: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Chamar para si pessoas que sejam problemáticas não é muito comum, escolher para uma caminhada, para uma parceria, para empreender em uma sociedade com alguém que tem esse perfil, alguém cansado, alguém oprimido, não é normal que se ouça uma proposta.
Porque, em geral, a sociedade, aí, dada as suas lideranças, os seus grupos, não é normal de que se escolha pessoas que, de alguma forma, insinuem fraqueza, que sejam problemáticas, que sejam difíceis, até o eu mesmo. Quando eu falo eu, estou falando de você e de mim também, que é a proposta do tema. Nós tendemos a escolhermos pessoas que nos façam sorrir, pessoas que possam agregar coisas positivas na nossa vida. Não é normal você falar assim, poxa, deixa eu pensar que eu vou escolher uns amigos bem problemáticos, bem fofoqueiro, né? Eu vou escolher umas pessoas cri-cri, pessoa cheia de piti, a pessoa rabugenta, e eu vou construir um elo de amizade com pessoas assim. Mas é o que Jesus diz, ele diz, vem para mim, ou vinde a mim, aquele que está cansado, oprimido, porque eu vou aliviar você. Então, quando eu usei aqui a proposta de Deus para Abraão, quando ele diz, eu sou o teu Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão, ele vai iniciar uma caminhada no sentido de construir, ou de ser um instrumento para que Deus possa construir algo grande através da vida e da história dele também. E hoje, meu amado e minha amada, a construção do propósito de Deus, esse propósito de que quando falamos igreja, não é, a gente imagina o corpo, nós imaginamos algo no sentido religioso, mas é legal essa proposta de que você entenda de que tudo isso passa pelo micro, que passa pela unidade, que passa pela história singular de pessoa que precisa herdar coisas celestiais, e essas coisas celestiais precisam impactar a vida dessa pessoa, mudar essa pessoa, e ela precisa ser um instrumento para transferir para outras pessoas coisas que são metafísicas, que são sobrenaturais. Então tudo começa aqui, de quando você se permite vencer por esse amor. E Jesus, ele chama os imperfeitos, aqueles que são incapazes, aqueles que têm as suas fragilidades, as suas crises, porque ele está garantindo, eu vos aliviarei. Eu tive uma experiência com Deus, que eu trago ela no meu coração, há 32 anos atrás, quando eu assumi a liderança da igreja, que estou até hoje apacentando. Eu fiquei muito desesperado, porque eu, muito jovem, né, tinha que pastorear uma igreja, que eu nasci nela, ainda que os 3 anos antes eu tinha ido para um outro lugar trabalhar. Na verdade, eu fiquei atrás da minha esposa, né? Fiquei lá na igreja dela, mas trabalhei também. E agora eu retorno para a igreja que eu nasci, e, enfim, todo o processo, o pastor fundador faleceu, e aí eu me propus a apacentar a igreja, eu muito jovem, e eu ficava assim, em crise, o que eu vou fazer, como que eu vou ganhar alma. Eu lembro que o dia após ter sido consagrado, foi um dos dias mais aflitos da minha vida, porque no dia da minha consagração, um rapaz da igreja me deu uma mala, naquela época pastor tinha que ter mala, ele me deu uma maleta, aquela 007, e eu tinha que acordar pastor. Então recebi ali em posição de mãos, a unção, passei pelo período probatório, 2 anos, né, como no caso do nosso ministério, e aí eu acordo, levanto cedo, eu falei, o que eu vou fazer agora que sou pastor? Olhei para aquela mala, Bíblia dentro, ganhei de presente também de uma outra pessoa, um livro intitulado Manual do Pastor. Botei o manual dentro da pasta, falei, o que pastor carrega na pasta? Peguei um vidro, taquei azeite dentro, enchi o vidro de azeite até a boca do vidro, botei ele na malha, eu falei, eu não posso mais ficar dentro de casa. Gente, eu fiquei igual
bicho doido rodando dentro de casa, o que eu vou fazer? Tem que visitar, tem que orar, tem que aconselhar. E eu lembro que a minha esposa, ela falou assim, calma, cara, descanse quanto você pode. Vai chegar um tempo que você vai querer ficar um dia em casa e você não vai conseguir. Foi profético a palavra dela. Ela falou, vai deitar. Levantei 6 horas da manhã, me arrumei, botei roupa social, calça de tergal, camisa, sapato social, a mala na mão, 6 horas da manhã. Eu falei, eu tenho que pastorear. E aí, ok, para sair aqui desse ponto, eu nessa minha aflição, não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas eu tive um sonho de que estava tendo um campeonato de pesca na Praia das Pedrinhas. Alguém aqui conhece a Praia das Pedrinhas? É uma das praias mais maravilhosas para quem ainda não teve a oportunidade de viajar, não é, de passar sua lua de mel. Eu fui criado às margens dela, pegando caranguejo, pescando. E aí, ok, eu tive um sonho que estava tendo um campeonato de pesca na Praia das Pedrinhas, era campeonato de igreja. E as igrejas, cada igreja com camisa de uma cor, com faixas, e fazendo aquela festa, e falava, já, as igrejas saíam com arrastão, né, pescando, e eu falei assim para minha esposa, eu falei, eu não vou entrar não, vou ficar olhando. E o pessoal entrava, e quando voltavam, elas abriam, eu não sei se todo mundo aqui entende o linguajar, abria o sacador lá do arrastão, né, aí despejava, olha, bagre, cocoroca, carapicu, baiacu, siri e alguns peixes bons. Então o pessoal pegava, né, quando vinha um peixe melhor, eles botavam no recipiente e ia jogando aqueles siri, baiacu, bagre. E eu reparei no sonho que aquilo foi fazendo uma pilha, uma pilha, uma pilha. Aí no sonho eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ir lá brigar com eles não, eu vou pegar esses baiacu, esses bagre para mim. Ah, tá uns ali, ó, bagre, baiacu. Eu vou pegar para mim, e eu peguei, amados, aqueles bagre, baiacu, carapicu, peixe que não tem muito valor aqui na nossa região, siri, botei dentro de um balde, alguma coisa assim, e fui correndo para a igreja. Quando eu cheguei lá, o púlpito da igreja era um aquário. Aí eu despejei aqueles negócios lá dentro, aqueles bichos lá, e de repente no sonho, quando amanheceu o dia, eu fui lá, estava cheio de carpas coloridas, olha ali, ó, as carpas coloridas. E ali eu entendi que o Evangelho, ele contempla essas pessoas rejeitadas. Não é? Ele contempla essas pessoas que estão à margem, essas pessoas que às vezes elas são preteridas por sua personalidade. Mas se eu fosse aprofundar nisso aqui, normalmente uma pessoa que nós julgamos problemática, ela tem um histórico de sofrimento, né? Aconteceu processos na vida dela, e ela foi formada nesse sentido. Deixa eu avançar aqui. A segunda proposta, o segundo verbo, eu vou ficar ainda no 20, estou falando de marcha, não é? Anda na minha presença e ser perfeito, mas primeiro, Jesus diz assim, vinde a mim. Agora em Mateus 4:19, ele disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora não é mais, a fala de Jesus não é mais, vinde a mim, para mim resolver as suas demandas, os seus problemas. Agora, a sua marcha, ela está em progressão. E ele está dizendo, vinde após mim, é como se ele estivesse falando, experimente me seguir. Andar pelos meus caminhos. Experimente acompanhar os meus passos. Experimente se preocupar em falar como eu falo, em fazer o que eu faço, em se comportar como eu me comporto. Então, essa fala de Cristo agora é uma proposta para que você possa seguir os passos dele, e isso é o novo sentido na vida, muda, e é complicado.
Eu fui criado na igreja, passei um período da minha adolescência rebelde, mas voltei ainda na minha adolescência, mas eu já trouxe em mim algumas marcas. A gente ganha uma forma de falar diferente, e interessante que andar com Jesus há de gerar impacto na nossa vida em áreas que você nem imagina. Se verdadeiramente Jesus conseguir acessar a sua mente, o seu coração, da mesma forma que a fala de Pedro denunciava de que ele era um seguidor de Cristo, a sua forma de falar, como assim? As palavras que você usa, o tom da sua voz, o que você fala, o que você vai reverberar, o que você vai conceituar, o que você defende, o que você apoia, o que você acredita. Então isso vai denunciar de que o Evangelho ele está ou não fazendo efeito na sua vida. O cristão contemporâneo do século 21 é um desafio muito grande apacentar, porque eu estou lembrando aqui da fala de Paulo lá em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, ou vos entreguei, dependendo da tradução, e ele vai falar sobre a Santa Ceia. Mas pegando aqui essa fala dele, ora, se passou tantos séculos, a sociedade mudou tanto, nós estamos em um mundo em evolução. Há hoje em nós uma preocupação e até legal, na medida certa, de adequação, para que a igreja não fique limitada em uma ortodoxia humana, e essa igreja ela precisa se adaptar ao seu tempo, mas essa coisa de o que Cristo falou, o que Ele ensinou, isso também vou ensinar para você. Se eu fosse fazer aqui com vocês a brincadeira do telefone sem fio, já viram? Se eu começasse a falar aqui para o amado, fosse falando, fosse lá atrás e voltasse, é muito provável que a informação, ela voltasse distorcida. Então, ir após Cristo, segui-lo, significa você ter uma preocupação de sempre gabaritar as suas ações na fonte, e a fonte é a palavra. Há uma necessidade de que, mesmo aquilo que te pareça tão singelo, será que é importante para o Senhor eu ter um comportamento diferente na minha faculdade? Será que, de fato, o Senhor se importa de que a minha fala, ela possa ser agradável? Será que, de fato, entristece o Espírito Santo o fato de eu estar usando palavra torpe? Porque, afinal, o cristão contemporâneo, parece que a Bíblia fez uma concessão para que ele pudesse falar palavrão, para que ele pudesse ser agressivo, para que ele possa se defender, para que ele se arme, e tudo isso muitas vezes pode ir contra aquilo que é a doutrinação do Evangelho anunciado por Cristo. Nós temos que seguir o Senhor, nós temos que ir após Ele. A palavra, ela vai dizer assim no livro de Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, ele está fazendo a proposta, venha, não é? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Agora, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Também, amados, nós entendemos numa primeira análise muito errado essa fala de Jesus. Ainda que a Bíblia ela tenha esse poder, essa coisa de ser aplicável em situações distintas, mas vamos analisar aqui no sentido literal. Nós, de uma forma errada, falamos assim, não, tomar a minha cruz é a minha enfermidade. A minha cruz é meu esposo. Minha cruz é minha esposa. A minha cruz é um vizinho que eu tenho. A minha cruz é essa facilidade que eu tenho de pegar peso. E por aí vai. Amados, quando Jesus fala, tome a sua cruz, Ele está falando, eu vou ser bem direto, daquilo que te cria
sofrimento e te cobra um preço por estar obedecendo Ele. A cruz que Jesus está falando aqui não são as tribulações, as aflições da vida. A cruz que Jesus está falando aqui não é que é proposta para aquele que resolve progredir e conjugar esse segundo verbo e quer ir após ele, e você precisa negar a você mesmo. A gente está falando do eu, igreja, e isso aqui tem tudo a ver. Quem sou eu? Quem é você na presença de Deus? Alegre ou feliz? Leal, desleal? Se sente bem, se sente mal? Está com saúde, está com enfermidade? Cada um tem sua história, o seu momento. Agora, quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, Ele está querendo dizer que aquele que fosse atraído por essa proposta sobrenatural, sabe, uma proposta que tem tudo a ver com o avanço da igreja, com o crescimento da igreja, e essa pessoa, ela resolve romper, sabe, com o comodismo de estar no meio da multidão, e ela resolve agora dar um sim, que talvez seja um sim muito pessoal. A voz do Espírito Santo te falando, te incomodando de que Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele tem algo para fazer através de você. Há um fogo queimando dentro do seu coração. E quando você resolve segui-lo, aí sim, amados, talvez isso implique em alguns sofrimentos, em algumas angústias. Talvez isso vai implicar na sua rotina. Você olha para Jesus quando aqui, nessa terra, na sua encarnação, ele sempre tinha ao seu redor uma multidão, não é isso? Você vai achar em muitos textos bíblicos, e uma multidão o seguia. Mas você vai ver em outro momento que Jesus fala, não, dessa multidão, eu vou selecionar 70. Está acompanhando? Eu vou selecionar 70. Mas ele olha para os 70 e fala assim, desses 70, né, tem 12 que a coisa é diferente. Mas aí, ele olha para os 12 e ele fala, eu vou trazer para mais perto 3. Pedro, Tiago e João. E ele olha para os 3 e consegue ter uma relação tão profunda que consegue se inclinar sobre o peito dele, consegue abraçá-lo de uma forma muito, muito íntima. E veja, queridos, que essa coisa do coletivo, a própria visão de igreja, como se o Senhor estivesse fazendo um caminho regressivo, multidão, 70, 12, 3, 1, até chegar em você, com a proposta de que você tenha liberdade de se aproximar dele de uma forma tão especial, que você se sinta abraçado por ele, ou que você possa abraçá-lo com a sua adoração, que você possa abraçá-lo com a sua oração, com a sua forma de viver. Vamos em frente, Lucas 24, 49, vinde a mim, vinde após mim. Estamos falando de marcha, anda na minha presença e ser perfeito. Agora Jesus, ele vai dar uma terceira ordem, e eu quero falar aqui no terceiro verbo, que é ficar. Ora, diante da nossa precipitação, da nossa ansiedade, nós queremos correr. Nós queremos atropelar as coisas. Mas Jesus, ele vai dizer assim, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse indivíduo, você, que é um elemento muito importante e necessário para a grande obra que Deus está fazendo nesse tempo. Você que parece um no meio da multidão, mas essa coisa singular, o Senhor, Ele está caminhando na tua direção. Às vezes, amados, nós pensamos muito nas nossas habilidades e como que é legal
para a igreja encontrar pessoas que têm dons e habilidades. Isso é maravilhoso. A igreja precisa de bons músicos, de bons oradores, de bons professores, de pessoas que gostem de fazer todo tipo de trabalho. Mas tudo isso é importante para a igreja. Mas muito mais do que a nossa habilidade, do que a nossa capacidade para fazer a obra de Deus, nós precisamos do sobrenatural dos céus. Nós precisamos, por um momento, ir para Jerusalém e ficar lá, até que do alto sejamos revestidos de poder. Você conhece bem o capítulo 2 de Atos? É desde que Jesus dá essa ordem, até a materialidade do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele vai se revelar, são 10 dias. E Lucas, na sua característica, ele era um historiador nato, ele dá muitos detalhes na sua narrativa, não é? Ele vai dizer que eram 500 pessoas. 500 pessoas que ouviram Jesus falar, vão para Jerusalém e fiquem lá, porque vai acontecer uma coisa, vocês vão ser revestidos de poder, e aí vocês vão ser testemunhas, vocês vão poder testemunhar com poder em todos os lugares. 10 dias depois, amados, só restaram quantas de 500? Quem lembra? 120. Matemática básica. Se você tem 500 e só resultou 120, quantas foram embora? 380. Por quê? Porque acharam inútil, desnecessário, julgaram que aquilo não iria impactar a fé deles, tinham outras coisas para fazer. Mas a verdade é que agora, não mais como acontecia no Antigo Testamento, aonde o Espírito Santo já se manifestava, já se revelava, porém, pontualmente, o Espírito Santo ele vai vir pleno. Isso não é uma coisa comum. Nós estamos errando muito, eu falo isso aqui com todo respeito, quando nós ficamos falando de que o Espírito Santo ele vai vir, de que o Espírito Santo vai ser derramado. Queridos, ele já foi. Ele já veio, não terá outro Pentecoste não. Ele veio para habitar em nós. E aí a gente fica procurando e fala, Espírito Santo, vem visitar a gente. E ele fala, ei, eu estou dentro de você. Amados, a gente, claro que tudo, dada aí a licença poética das pregações, não é aqui uma crítica velada, apenas uma preocupação mesmo de ensino, ou seja cantando, a gente fala muito, Senhor, me dá porção dobrada do teu Espírito. Veja que Eliseu, ele diz para Elias, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele não falou do Espírito Santo. E se você for ver, Eliseu, ele vai fazer o dobro de milagre que Elias fez. Então ele está dizendo, eu quero ter 2 vezes mais ousadia, mas agora, a forma que o Espírito Santo veio para aqueles que ficaram em Jerusalém, é muito maior. Foi algo tão tremendo, eu imagino assim, é como se a potência do poder de Deus, ela foi funilada, os céus de Deus. E agora o Pai fala para o Espírito Santo, chegou o seu tempo. Eles precisam de ajuda, eles precisam de um consolador, e o Senhor libera como um pneuma, como um sopro, e o Espírito Santo, amados, ele vem da glória, e ele atravessa as galáxias, e ele chega no nosso sistema solar, e ele vai na direção do planeta Terra, e ele vai para o Oriente, ele vai na direção de Jerusalém, amados, é uma potência afunilada na direção daquele cenáculo, e ele vem com um fenômeno metafísico, como um vento, e veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, e ele veio para ficar. Não, amados, que seja errado quando a gente, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, Espírito Santo vem, claro que Deus entende que você está se relacionando, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, a palavra diz que é uma promessa para você, para os seus filhos, para o de perto, para o de longe e para
tanto quanto o Senhor chamar. A graça da igreja é o Espírito Santo. O que vai turbinar o nosso dom é o Espírito Santo. O que interessa, amados, como atrativo para quem precisa de libertação, é o Espírito Santo. Ele é o adorno da igreja. Então é necessário ficar em Jerusalém. A gente às vezes quer ir sem o Espírito Santo, a gente quer fazer sem o Espírito Santo, a gente quer passar à frente do Espírito Santo. Nós não queremos ter a experiência de oração, nós não queremos ter a experiência com a palavra, nós não queremos ter o tempo devocional, o tempo relacional com o Espírito Santo. É tudo muito miojo, é tudo muito pronto, e nós usamos jargões e frases de efeito. Não, eu vou lá, eu vou triunfar, eu vou bater em gigante, eu vou comer escorpião, eu vou cuspir fogo igual dragão. Mas muitas vezes, amados, nós não queremos permanecer em Jerusalém até sermos revestidos de poder, sabe, disciplina. O quarto ponto, caminhando aqui para o final, Jesus, ele disse primeiro, vinde a mim, segundo, vinde após mim, e agora, por um momento, ele diz, ei, a marcha é necessário você ficar, para um pouco, porque eu tenho algo para te dar. Eu tenho que acrescentar, e é o Espírito Santo. Ele vai dizer assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Estamos aqui no quarto verbo, para que você, nessa análise do eu igreja, cabe aqui a pergunta, você já foi a Ele? Você está indo após Ele? Vocês têm estado em Jerusalém para que ali o Senhor possa te confiar segredos, coisas espirituais? Se você tem passado por essas 3 etapas, por essas 3 fases, agora é necessário você dar um outro passo, que é ser alguém que vai propagar a mais linda notícia que alguém pode dar em todo o universo, que é o anúncio do Evangelho. Legal quando fala-se em método, muito legal quando fala-se em estratégia de evangelismo, e aí a gente ouve de tudo. Eu conheci um rapaz que ele evangelizava, fazia evangelismo com garrafa. Eu fazia um seminário lá em Anchieta, há muitos anos atrás, e eu conheci lá um cara que ele pegava garrafa, colocava textos evangelísticos, e quando ele ia para o mar, ele trabalhava embarcado, ele jogava as garrafas. Está evangelizando. Só evangeliza com garrafa d'água, evangeliza com placa, evangeliza. A gente fala muito em método, mas o grande boom da evangelização primeiro, o Evangelho, ele está solidificado em você. É o seu testemunho. É o fato de que você foi a Jesus, de que você anda após Ele, de que você recebeu algo espiritual, de que quando você estiver verbalizando o Evangelho, não é um assunto normal. E para isso, querido, fique tranquilo que não precisa de método. É só você, do seu jeitinho, dizer Jesus é bom. É só você falar, Jesus salva. Não, amado e amado, não é necessário você ir para a rede social arranjar treta. Não é necessário você ir para as redes sociais e ser agressivo. Não é necessário. Não é necessário você separar a humanidade em blocos de ideologia, e esses aqui são os crentes, ou se não é crente, é o que está do lado de Deus, porque é de tal emissora, porque tem tal opção de vida, esse aqui já é do coisa ruim, porque usa roupa dessa. Não é isso, queridos, é você simplesmente na sua vivência, no mercado, no trabalho, na sua casa, você sorrir para as pessoas, fale de Jesus. Perca mais tempo, ou ganhe mais tempo, falando de versículos da Bíblia, sabe, coloque versículos, fale de Jesus, dê um sorriso, e não perca a oportunidade de falar, Ele mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. Papapá, não, aí já não é comigo, eu não estou para o papapá, eu vou orar por você, beijo, Deus te abençoe.
Amados, a irmandade está braba demais, está pilhada demais. A irmandade, ela está descobrindo o prazer de perseguir, o prazer de agredir. E se nós passamos por esse processo, olhe para Jesus, meu amado e minha amada. Você viu Jesus falando de outra coisa que não fosse do Evangelho? Você lembra lá da mulher samaritana, ela quis arranjar umas treta com ele, falou, não, porque o templo, porque o sagrado, porque vocês estão dizendo que é lá, mas é aqui. Jesus falou, não tem essa conversa comigo não. Nem lá, nem cá. Está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Amado, Jesus não deu importância para essa coisa de mistificação, porque às vezes, até com esse afã de tentar ajudar o Espírito Santo, nós queremos construir o místico, para depois desconstruí-lo. Não, isso aí dá azar, isso aí você não faz não, isso aí vai aparecer verme em você, cuidado, isso é inveja. E a gente começa a criar, amados, uma porção de crendices. A igreja já fez isso no passado. A igreja, ela criava o mito, para anos depois ofertar uma solução. Evangelho não precisa disso. O Evangelho são as boas novas da salvação. O nosso culto, ele precisa ser mais cristocêntrico. A nossa conversa tem que ser mais cristocêntrica. Assuma a sua identidade. Eu sou cristão. Eu sou igreja. Amados, o que interessa para uma pessoa que está nas amarras do pecado, claro que ela precisa da referência vertical, né, de Jesus, de Deus, do divino, mas ela precisa olhar também para a coisa horizontal e falar assim, poxa vida, aquele cara ali não valia nada, mas agora ele é uma pessoa diferente. Mudou, restaurou o casamento. Aquele casamento ali estava arruinado. Mas Jesus entrou lá. Se ele fez lá, ele pode fazer cá também. E assim nós vamos ofertando esperança para a sociedade. A gente anuncia o Evangelho, amados. Não é só no campo, só fazendo missão, só enviando pessoas para outra nação. A nossa igreja trabalha muito com missões. Nós temos muito essa coisa missionária, mas porém muito esclarecido que, sobretudo, o Evangelho, ele tem que estar fazendo parte da sua vivência. Defenda o seu Jesus na sua faculdade, mas não brigando. Serenidade, tranquilidade, porque Jesus ensinou a gente ser assim. Então, a quarta etapa aqui, o quarto verbo que estamos conjugando, ide por todo mundo. E por último, Lucas 22, 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Permanecer, né? Faz parte da nossa marcha também, permanecer. Algumas pessoas, elas retrocedem, elas caem, elas desistem, elas ficam, elas preterem, por várias motivações particulares, mas sempre cai na conta da igreja. Sempre a pessoa, se você for perguntar, por que você deixou Jesus? Não, porque a igreja tem panelinha. Não, eu saí porque o pessoal lá não ama. Não, eu saí porque os amigos verdadeiros eu achei fora da igreja. Não, eu saí porque eu comi na cantina, não paguei, me cobraram. Não, eu saí da igreja porque eu emprestei uma vasilha lá para a igreja, as irmãs fez pastel, minha vasilha sumiu. Sempre a pessoa fala uma coisa assim. Mas não, amados, as pessoas só deixam Jesus porque apostataram da fé. Não há outra razão. Perdão. Não existe. A proposta de Jesus é tão tremenda que já está claro para você que por ele, se necessário, morra, mas não deixe sua fé. É assim, querido. Você pode ser perseguido, você pode ser caluniado, você pode acontecer, não, estou saindo porque não me chamaram para dançar. Paciência. Ninguém deixa Jesus por isso, na verdade a motivação é outra, isso aí é uma desculpa.
cheio de gente no inferno por causa de Itapué. Minha esposa falou, para de falar essa história de Itapué, em todo lugar que você... Esposa é assim, né? Ela fica, né, controlando a gente naquilo que a gente prega. Mas, na verdade, queridos, o crente verdadeiro, ele não retrocede, não. Ele não, de crente de verdade, ele não larga Jesus. Sabe, o crente de verdade, amados, ele tem que suportar até assim, desculpa. É assim. Ele não vai trocar Jesus por nada. E quando chegar, você imagine, juízo final. Os salvos para a minha direita, né? Estou aqui apenas, né, encenando os condenados para a minha esquerda. Gente, não tem nada a ver com a geografia aqui não. Vai querer todo mundo passar para o lado só. Aí Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, porque você perdeu a Itaporé. Não é isso não, gente. Ele vai falar, maldito, eu não conheço você, você virou as costas para mim, você apostatou a fé. É isso. Entendeu? A única razão que uma pessoa deixa Jesus é por apostatar a fé. Ela pode poetizar, tem tanta igreja para ir, por que ela, eu vou me desviar para o inferno? Que é isso? Pastor, me dá a carta para o inferno. Alguém já chegou para você, pastor, me dá uma carta. Eu quero carta de transferência para o inferno. Tanta igreja para ir, pelo amor de Deus, a pessoa está chutando Jesus, ela está negando, conscientemente ela está preferindo o mundo, vai dar ruim, ela vai aprontar, ela vai para outros lugares, ela vai virar as costas para Jesus. Então é necessário permanecer. Em Hebreus 10, 38, diz assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, é permanecer. Daniel 12, 13 vai dizer assim, tu porém, vá até o fim. Não importa os outros, você. Não, mas minha mãe, você. Não, porque meu colega, você. Vá até o fim. Quem é mais antigo aqui de igreja, lembra de uma música assim, caminhando eu vou, lembra? Aí a gente cantava para implicar, né? Olhava assim, se minha irmã não vai, se minha mãe não vai, a decisão é sua, cara. Sabe? Permanecer, vá até o fim. Talvez, a coisa não está fácil para você, talvez você está passando um momento difícil, porque nós passamos. As tribulações, as angústias, elas são inerentes à nossa humanidade. Nós temos uma promessa de glória inefável no porvir. O que não pode é a sua aflição, a sua tribulação ser resultado da tua desobediência, do teu pecado. Senão não resta esperança para você. Mas as tribulações naturais da vida, elas acontecem. Não deixe Jesus, vá até o fim. Não deixe o teu chamado, vá até o fim. Se Deus está te chamando, vá até o fim. Sabe, seja fiel ao talento que Ele te confiou. Tudo na igreja é valioso demais. Vocês têm noção quanto vale um talento? Já ouviram falar? Um talento é uma medida de metal normalmente usado para prata e ouro. Um talento, ele tem entre 20 a 40 quilos de ouro ou de prata. Quando a gente escuta lá a parábola do talento, a gente imagina que o cara enterrou uma moedinha, não é isso não. Ele enterrou uma barra de ouro de no mínimo 20 quilos. Então tudo que Deus te dá vale muito. Não adianta, amado, você desistir porque você vai ser provado, sabe? Tudo que a gente faz para Deus tem os seus desafios. Uma vez uma irmã falou para mim assim, pastor, eu quero muito fazer a obra de Deus, mas me coloca para fazer uma coisa que eu não tenho apurrinhação nenhuma. Amados, eu tentei, eu fiquei pensando, eu falei, peraí, já sei, eu vou botar, eu falei, vai dar ruim, ela não vai aguentar não.
Então, vou botar a irmã na cantina. Eu falei, não, peraí, dá uma treta danada. Tudo, amados, tem seus desafios. Eu vou encerrar aqui a minha palavra, não é? Te convidando a conjugar esses 5 verbos e que o eu, igreja, ele tenha esse sentido e reflita no coletivo, que é a igreja que você pertence. As suas ações escrevem a história da igreja e a igreja, ela entra na sua vida para ajudar você a escrever a sua história também. Aqui você recebe cura, você recebe porta de emprego, aqui você recebe coisas tremendas, a sua família é restaurada, milagre vai acontecendo, você é confortado. Então há essa troca. Amém, amado e amada? Que Deus abençoe essa querida e amada igreja. Obrigado pela oportunidade, meu pastor.